Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a conversa de domingo vai ser gravada porque eu não vou poder fazer a live mesmo. Então, só para a gente ter a continuidade das lives, a gente vai falar sobre os niyamas. Então, antes de a gente começar a falar dos niyamas, eu quero desejar Feliz Dia dos Pais a todos os pais, mães que são pais, e pais de gatinhos, de pets. Um feliz Dia dos Pais, que tenham passado bem com a família, com os filhos, com os netos, enfim, com muita paz e muito amor. Então, depois disso, vamos lá à nossa conversa. Hoje nós vamos começar a falar sobre os niyamas. Os niyamas, eles têm um complemento dos yamas, né? Então, o niyama que nós temos satisfação, se nós temos satisfação, nós não roubamos, nós não fazemos a não violência e assim por diante. Se temos a disciplina, nós vamos trabalhar melhor nossa mente, nós vamos praticar mais o bem, praticar a não violência, o não mentir, o não roubar. Então, os niyamas estão muito interligados aos yamas. São partes muito comportamentais também, né? Então, uns são mais atitudes, práticas mesmo em si, que vão auxiliar os yamas que nós estudamos nesses últimos domingos. Hoje nós vamos começar a trabalhar os niyamas. Lembrando que eu estou seguindo o livro, que eu vou deixar aqui na descrição, que é o livro do Yoga. Nós vamos falar sobre, hoje, seguindo, né, a Saucha, que é a limpeza. Então, nós vamos trabalhar que é a limpeza e a pureza. Então, como a gente pensa em limpeza, nós vamos pensar em limpeza em vários níveis. Nós vamos pensar em limpeza física, mental e emocional, né? E vamos pensar na limpeza externa, né? Então, vamos lá por partes. Quando nós falamos limpeza do corpo, a física, pensar que isso aqui é um templo. Ela nos oferece recursos para estar nesse mundo material e, para tal, nós precisamos cuidar dessa matéria. Cuidar dessa matéria consta, né? A gente ter uma boa alimentação, não ter vícios, de fumar, beber, se drogar com qualquer droga, lícitas e ilícitas, né? Uma boa alimentação, fazer atividade física, tomarmos banhos, escovar os dentes. Isso vai ir ao médico, fazer as nossas prevenções de saúde, né? Que todos, homens, mulheres, crianças, idosos, temos que fazer, né? Então, isso é cuidar do nosso corpo. Então, o autocuidado também é cuidar do nosso corpo, é fazer a nossa limpeza. Quando nós cuidamos desse corpo, nós trabalhamos também a não apego, né? A gente vai desapegando de algumas coisas que nós percebemos que não tem mais tanta importância. Então, com o tempo da prática do yoga, a gente vai percebendo que alguns alimentos já não faz tão bem pra gente. Ter bebida alcoólica, né? Vai numa festa, saber que a gente tem que beber mais água do que uma cerveja e assim por diante. Sem seguir o que eles não vão beber bebida alcoólica, não vai comer carne, vai ser, a maioria é vegetariano, enfim. Mas independente de sermos vegetarianos ou bebermos uma cerveja numa festa ou em ambiente social, lembrarmos se nós estamos em condições disso e lembrarmos que
a nossa responsabilidade. Quando nós bebemos demais ou bebemos o álcool, nós estamos desgastando o nosso fígado, nossos rins, né? Ou mesmo refrigerante. Então, a bebida, a água é importante, tomar um suco natural e assim por diante, né? Então, assim, cada um de nós vai compreender o que é melhor para o nosso físico, o que nós vamos digerir. Seja ele bebida, seja ele comida sólida. Então, se eu comer muito doce, muita massa, se eu tenho uma intolerância a glúten, a queijo, então a gente vai passando o tempo, nosso organismo ele também vai mudando e vai se adaptando à nova vida, né? Então, consumir menos alimento processado, comer mais alimentos naturais, comer menos doce, menos sal, e assim por diante, né? Então, qual é a nossa alimentação? Não só como a nossa alimentação, como nós mastigamos esses alimentos, como nós engolimos esses alimentos. Nós engolimos, nós degustamos a bebida, ou apreciamos a comida. Então, assim, um tempo de mastigação, quando a quantidade de comida que nós vamos botar no garfo, como nós vamos trabalhar esse alimento da boca, né? Então, tudo isso ajuda o bom funcionamento do nosso corpo, né? Então, a gente tem... E como esse corpo, esse alimento, vai absorver melhor os nutrientes desses alimentos. Então, é importante nós mastigarmos a nossa qualidade de comida, comer mais verduras, mais legumes, frutas, carnes, proteínas, enfim. Beber mais água, que o nosso corpo precisa de água, né? Água, né? E como nós cuidamos, né? Escovar os nossos dentes, como nós vamos lavar nossas mãos toda vez que nós chegamos em casa, ou quando nós saímos usamos o banheiro, nós vamos, enfim, a higiene básica que a gente tem que fazer na nossa rotina, que ajuda a nossa saúde, né? Lembrando lá da pandemia, quando que foi recomendado não esquecer de lavar as mãos, usar o álcool, tirar o sapato antes de entrar da casa. Então, coisas básicas que vai ajudar até a nossa saúde, né? Então, olha como a saúde, a importância desse cuidado de lavar a mão, tirar o sapato, não chegar em casa, limpar os alimentos. Isso tudo ajuda a nossa saúde também, né? Depois a gente pensar da saúde, na saúde física, nós podemos fazer, né, jejuns, né, quando necessário, fazer a limpeza, principalmente no momento seco, a nasal, os olhos, a garganta. Então, tudo isso é importante. Na prática de yoga, nós temos práticas de limpezas, né? Que é nasal, da garganta, enfim. Eu não vou entrar muito em detalhes das limpezas das práticas de yoga, mas saber que existe. Não vou entrar, depois eu posso até entrar mais em detalhes isso em outra live, ou se vocês comentarem aqui uns comentários para a gente falar mais a respeito. Na saúde mental, nós temos a meditação, para a gente
se centrar mais, ter um foco, a concentração, ler bons livros, trocar ideias sobre livros, socializar com as pessoas, sair das redes sociais, socializar mais as pessoas, conversar com as pessoas, né? Olhar para as pessoas, né? Isso melhora a nossa saúde mental, né? Ir ao cinema, um teatro, andar no parque, né? Então observa, a gente fazer uma atividade física, caminhada, fazer práticas de yoga, pilates, a gente está socializando também com as pessoas que estão em nossa volta. Então, socializar mais as atividades ajuda a nossa saúde mental, né? Sairmos de casa e olhar para o ambiente, né? Descansar o nosso mental de tantas informações de redes sociais, né? Então, se a gente não consegue lidar com algumas coisas, procurar um médico, procurar uma terapia, uma psicanálise, o que seja. Então, a saúde mental está relacionada ao nosso comportamento que nós fazemos no nosso dia a dia, como também a saúde mental está relacionado também o que nós comemos, o que nós nos alimentamos também. Então, tudo está interligado. Quando nós falamos da nossa limpeza emocional, a meditação vai nos ajudar a observarmos as nossas emoções, observarmos como nós estamos naquele momento e fazer com que a gente possa lidar melhor com cada situação. Então, o emocional também vai interferir na nossa saúde mental e na nossa saúde física, né? Como lidamos com a nossa ansiedade, como lidamos com nossos medos, com as nossas euforias, como lidamos com algumas dificuldades, olhando para isso como um desafio, se nós temos rotinas ou não. Então, isso tudo, ela interfere no nosso mental, no nosso físico. Então, a nossa socialização com as pessoas nos ajuda a nos reconhecermos como lidar com o meio e como lidamos conosco. Então, nós temos compreendermos as nossas emoções, compreendermos as nossas ações e lidar com esses desafios faz que a gente também entenda como nós temos que cuidar de nós. Em outro aspecto também, como nós fazemos nossa escuta quando o outro está falando, ou como nós nos escutamos, né? Quando nós lidamos com aquilo que nos pertence, aquilo que não nos pertence. Emoções que nós podemos soltar, né? Liberar ela, que ela já não faz mais sentido pra gente. Relacionamentos abusivos, compreender se estamos vivendo um relacionamento abusivo, nós procurarmos uma terapia, pessoas que possam nos auxiliar no sair desses relacionamentos, ou quando compreendermos as perdas, quando nós estamos em luto, quando nós vamos com essas perdas, nós podemos crescer, nos transformar em pessoas melhores, né? Lidar com as mágoas, o perdão. Então, percebe que são emoções, ações nossas que interferem nos nossos níveis físicos, mentais e emocionais, até mesmo espiritual. Quando nós praticamos
o amor, a caridade, o bem-querer, nós não vamos nos violentarmos, nem violentar o outro. Nós não precisamos desejar o que é do outro, o que é nosso. E às vezes nem que é nosso, a gente entender que a gente não tem controle de tudo. E essa compreensão, o de não roubar o nosso tempo, não roubar o outro, o desejo. Então, observa que os yamas, ele vai linear, né? É uma linha tênue entre o yamas e niyamas. Então, todo o nosso esse comportamento de autocuidado, de amarmos, que é essa limpeza também, ela vai nos melhorando nos aspectos éticos e morais nossos. Quando nós falamos da parte externa, então, organização da nossa casa, a limpeza da nossa casa, a limpeza da nossa roupa, o cuidado dos nossos pets, essa organização visual, essa organização nos ajuda a termos uma clareza da nossa rotina. Como nós planejamos a semana, o mês, o dia, sabemos lidar com as situações quando tem um plano B, C, D e E, como nós vamos no trabalho, qual é a nossa relação com nossos parceiros de trabalho, a nossa relação com o marido, com a esposa, com os filhos. Essa organização da casa, a limpeza, cada um é responsável por uma parte da casa. Isso também é uma limpeza. Essa limpeza, essa organização nos dá ao nosso mental uma outra clareza, saber aonde eu quero chegar, o que eu quero fazer. Compreende? Ficar um ambiente tumultuado, você não consegue entender por onde eu tenho que começar, o que eu tenho que fazer. Então, a gente começa pela organização, e as pessoas falam, né, quando a gente começa a organizar o externo, a gente está organizando o nosso interno. Então, o destralhar roupas que não te servem mais, mudança de estação, roupas que eu não uso mais de uma estação para outra, doar, roupas com boas condições para doar ou vender, enfim. Livros que a gente não vai ler, doar para uma biblioteca, CDs, enfim. Então, quando a gente vai fazer esse destralhar, né, ou arrumar, nós vamos arrumando também internamente, né? A gente vai desapegando de algumas coisas, vai observando que aquele objeto ainda tem um significado, então a gente deixa no cantinho, daqui a pouco a gente consegue. Quando nós vamos arrumar um armário e vemos que tem produto que está vencido, se a gente deixar o armário da cozinha ou de remédios ou maquiagem que seja organizado, a gente não vai ter produtos vencidos, a gente não vai comprar produtos desnecessários que já tem, não repetir produto. Então, observe que ter uma casa organizada, limpa, ela também te dá clareza para vocês, né? Dá clareza para mim também, inclusive, né? De eu não ter o gasto desnecessário, eu posso liberar espaço para as outras coisas para fazer, ou tirar excesso de coisas que eu tenho na minha casa e criar espaços livres para que eu possa ter a minha casa de circulação melhor, criar um espaço para fazer meditação, um espaço para fazer uma prática de yoga, pilates, que seja dentro da casa, né? Então, essas pequenas coisinhas faz uma grande diferença em nós, no nosso físico, no nosso emocional, no nosso mental e até no social, né? Das pessoas que estão naquele ambiente,
consiga estar num ambiente agradável, né? Ter essa ter essa coisa aconchegante, né? Acolhedora, né? É tão agradável em chegar em casa, a casa tá arrumada, a cama feita, né? E as coisas estarem aonde está, não tá tudo largado, espalhado, que isso fica confuso. E se a gente tem essa organização, a gente vai ver o que a gente utiliza mais ou não na casa, a gente pode doar aquilo que a gente não utiliza mais, não nos serve mais, né? Então, o tudo é uma interação do interno e do externo. Então, a limpeza, essa pureza, ela vai nos proporcionando bons pensamentos. Aquilo que nós pensamos, sentimos, que nós vamos falar para o outro. Então, essa limpeza é perceber que emoção eu tenho, compreender que essa emoção, ela pode nos dar força para a gente caminhar, progredir, e saber que todas essas emoções, ela existe dentro de nós, faz parte de nós, e ela nos faz o que a gente é, né? Então, eu assisti esse fim de semana, na sexta-feira, com uma amiga minha, o filme Divirtamente 2. Foi muito legal a gente ver aquelas emoções, a gente se identificar com elas e compreender que elas todas estão dentro de nós e sabemos lidar com ela de uma forma amorosa, compassiva. Porque todas essas emoções faz parte da nossa personalidade, faz parte do nosso comportamento, e a gente não precisa negá-la ou empurrá-la ali embaixo do tapete, mas olhar para elas de uma forma muito amorosa e saber isso faz parte de mim. E como lidar com isso com maior leveza. E quando a gente faz isso, a gente está limpando as nossas mágoas, nossos ressentimentos, compreendendo que o medo é necessário, que a ansiedade ela existe, né? O cérebro entender que essa ansiedade é um medo subjetivo de alguma coisa que nem aconteceu, que às vezes nem precisa nem acontecer. Então, entender que esse medo é subjetivo, porque nós estamos lá projetando uma coisa que a gente nem sabe o resultado. Em vez de estarmos presentes, estarmos aproveitando o momento com um amigo, com uma conhecida, com uma colega. Hoje, por exemplo, eu fui tomar o café na padaria do supermercado, encontrei uma conhecida do condomínio, ela estava tomando café, a gente se cumprimentou, quem se conhece de vista, eu perguntei, posso sentar? Pode. E nós ficamos conversando, gente. Eu ia tomar um café e fazer alguma... Deixei de fazer o que eu queria fazer lá, porque a conversa estava tão gostosa, que ficamos lá mais de 1 hora conversando de diversas coisas. E aprendi muito com ela, trocamos informações e conhecimentos, simplesmente porque a gente foi tomar um café e a gente se permitiu conversar com a outra, e sem celular. Nós deixamos o celular de lado e ficamos tomando nosso café e conversando, falando de diversos temas, mais de 1 hora, um papo gostosíssimo. Foi assim, foi uma limpeza mental. Cheguei em casa super feliz, satisfeita, mesmo que não fiz o que eu queria fazer, mas eu posso fazer depois, não ia me atrapalhar nada na minha rotina. Então percebe que quando a gente se propõe a fazer uma coisa, mas existe
uma outra ação, uma outra oportunidade de fazermos outra coisa que vai nos acrescentar a escuta, conhecer outras pessoas, né? Escutar o outro é muito legal, né? Quando que a gente aprende nesse escutar o outro e quando a gente vai se olhando também. E o que a gente ia fazer aquele, a gente pode fazer em outro momento, mais tranquilo, talvez, enfim. Então, estarmos abertos para a vida, né? Limparmos a nossa mente, também é limpar os nossos preconceitos de algumas questões, estar aberto para escutar novas informações, novas ideias. Isso ajuda o nosso cérebro, ajuda nós repensarmos algumas coisas. Então, é interessante isso, né? A vida está aí, né? Ela está sempre em movimento. Nós já falamos desse movimento. O nosso corpo está sempre em movimento. E esse movimento, ela precisa de cuidados, de ser compassivo, amoroso. E essa limpeza, esse autocuidado, essa pureza, faz com que a gente cuide desse corpo, da nossa mente, do nosso emocional e do nosso social, da nossa casa. Olharmos para a nossa casa com muito carinho, com muito amor, com muita compaixão, que ela nos acolhe. Então, se a nossa casa nos acolhe, nós temos o dever, não sei que a palavra é dever, obrigação, eu não quero nem entrar no dever, né? Mas oferecer o nosso melhor para a nossa casa, consertar o que precisa ser consertado, limpar, organizar, né? Olhar para a nossa casa com o olhar de cheguei na minha casa, no meu templo também. E esse templo também, o nosso corpo também é isso. É chegar na nossa casa, ela está organizada. Pode ter alguns raminhos, algumas coisas para ser consertadas, e tudo bem, a gente vai lá e conserta. Vamos ver as soluções. Então, quando nós estamos na nossa casa externa, saber que a gente sempre a gente está sempre portas abertas para receber alguém. Esse alguém pode ser um vizinho, esse alguém pode ser um pet, esse alguém pode ser nós mesmos. Então, deixarmos a nossa casa sempre pronta para receber, né? A gente recebe as pessoas em nossa casa, a gente acolhe em nossa casa. Então, nossa casa ela tem que estar pronta para receber. E nós também temos que estar prontos para receber os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos alimentos, o que nós vamos digerir de emoções, digerir de alimentos, bebidas. Então, nós temos que estar nessa organização interna e externa para ter um equilíbrio, para a gente olhar e estarmos presentes, abertos para a vida, né? Então, vamos fazer essa reflexão quando nós vamos falar de limpeza, mas não só a limpeza do nosso corpo, mas olhar a nossa limpeza do nosso corpo com autocuidado. Quando nós vamos arrumar a nossa casa externa, é um autocuidado. Quando nós vamos no médico, é um autocuidado. Quando nós vamos proferir a nossa fé no nosso particular, é um autocuidado. É limparmos a nossa alma, deixá-la mais leve, quando nós vamos fazer a meditação, quando nós vamos orar, quando nós vamos estar com essa conexão do nosso íntimo
Isso é um autocuidado. Quando nós temos esse autocuidado, nós nos amamos e nós estamos prontos para amar o outro. Nós só podemos oferecer para o outro aquilo que nós temos. Aquilo que nós não temos, a gente não tem como oferecer para o outro. Podemos aprender a amar. Podemos aprender a dar e receber, tem que ter esse equilíbrio de receber e dar. Nós podemos oferecer o nosso tempo, o nosso espaço para as pessoas que precisam. Porque quando nós ajudamos uma pessoa que precisa, na verdade nós estamos nos ajudando, nós estamos aprendendo também. Então, a limpeza não é só o físico, o mental e o emocional. É um todo. Porque esse todo, ele vai ser interagido com o todo de outras pessoas. Nós vamos trabalhar a escuta, o amor, vamos trabalhar a compaixão e vamos nos conhecermos, né? Das nossas habilidades, do nosso potencial, como nós estamos lidando com o nosso trabalho, o nosso apego, como nós estamos digerindo os alimentos. Então, é uma observação o tempo inteiro. Mas essa observação, ela precisa estar presente. A gente precisa estar atento. E quando nós estamos atentos, a gente observar, como está a minha casa hoje? Olhar para cada cantinho da casa, cada planta, os nossos animais, como que está? O que eu preciso organizar aqui? O que eu preciso fazer aqui? E aí a gente pode até escrever, fazer planilha, sei lá, enfim. E falar assim, hoje eu quero arrumar melhor o meu quarto. Então, vou mexer nas minhas roupas, ou nos meus sapatos. Vou arrumar melhor a minha cama, né? Tirar o pó, enfim. Então, hoje eu vou arrumar a cozinha melhor. Então, eu vou limpar a geladeira, o fogão, ver produtos na geladeira que já está estragado, que não está estragado, que eu vou usar, que eu não vou usar. Essa manutenção dos utensílios que nós usamos é um cuidado da casa, né? É o cuidar dela. E quando a gente cuida da nossa casa, a gente está cuidando da gente também. Para a gente saber quais bons alimentos nós temos na nossa geladeira, o que podemos ter, o que a gente não pode ter, o que eu tenho excesso, saber que eu posso dar para uma outra pessoa que não tem aquele alimento, mas está demais na minha casa, eu posso dar um bom alimento para a pessoa, né, que não esteja vencido, é claro, né, mas que você pode oferecer, né? Então, assim, são pequenas coisas que vai nos ensinando a termos um autocuidado, vai nos ensinando a nos amarmos, vai nos ensinando o que é do outro, o que é o nosso, vai nos ensinar a escutar nós mesmos, pararmos e escutarmos, parar a escutar a casa, né? Esse olhar para casa, o cuidado, né? Então, varrer a casa com muito amor. Eu tô tirando uma sujeira para minha casa estar limpa, né? Então, assim, como olhar isso tudo? Então, a gente fazer essa reflexão, né? Então, a live foi isso, né? Dessa limpeza, e quando essa limpeza, essa pureza de pensamento, de atos, de cuidados internos e externos, vai nos ajudar a praticar a não violência, não roubar, não mentir, o desapego. Então, essas atitudes de limpeza vai ajudar nós praticarmos os nossos yamas. E eu esqueci um do yamas. Eu vou aqui. A não sexualidade, né? Essa limpeza mental, fazer as asanas, os exercícios para alinhar os nossos chakras,
deixarmos nós organizados, de novo, olha lá, organizar, né? A ação de organizar. Então, a atividade física vai melhorar o funcionamento do nosso corpo, né? Essa organização, né? Dormirmos bem, o nosso sono, qual é a nossa qualidade do nosso sono? Dormirmos vai fazer que o cérebro alimenta o nosso corpo, que precisa ser alimentado, e tirar as sujeiras que precisam ser tiradas da sujeira. Então, pensarmos, por exemplo, a menstruação. A menstruação é uma limpeza do nosso corpo. Então, olhar para a menstruação como um ato do nosso corpo eliminar aquilo que nós não usamos. Então, quando nós vamos fazer as nossas necessidades, nós estamos limpando o nosso sangue, tirando aquilo que não pertence ao nosso corpo, nós vamos jogar fora, né? Então, assim, como é importante a nossa limpeza, como está o nosso intestino, como está o nosso aparelho digestivo, a nossa boca, o nosso dente. Nós conseguimos ir no dentista, ver como é que está o nosso dente, ir no médico para ver como nós estamos, esse aparelho, esse sistema está funcionando. Tanto nós, mulheres, crianças, idosos e homens, fazemos anualmente, né? Olharmos para esse cuidado, né? Sempre. Então, fazer essa reflexão, olharmos o nosso comportamento, o que nós fazemos com o nosso corpo, com o nosso mental, nosso emocional e o nosso social, né? Então, observe nossas ações, o que a gente pode melhorar e aquilo que nós já temos de bom podemos aperfeiçoar. O que vamos escutar desse movimento. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa live gravada. Tô testando isso hoje, porque realmente eu não vou poder fazer ao vivo. Deem um like se vocês gostaram. Quando mais like eu tiver, compartilhamento, esse vídeo, essa live vai ser distribuído para outras pessoas que precisam ouvir o que eu estou falando. Eu não falei muito de redes sociais, a gente vai falar no decorrer, porque limpeza também tem a ver, ficar mesmo nas redes sociais também, né, por causa do nosso mental, como eu falei, mas reforçar isso. E é isso, se inscreva no canal. Muito obrigada por estarmos aqui, bom dia, boa tarde, boa noite, e mais uma vez, feliz Dia dos Pais. Beijo, gente, muito obrigada, uma ótima semana. Amanhã teremos meditação às 7 horas da manhã, beleza? Um beijo, muito obrigada e uma ótima semana, gente. Até o próximo domingo.